E aí, a gente já começa com a questão da Consulplan sobre Estatuto da Pessoa Idosa. Ó, no Brasil, o perfil socioeconômico, o perfil sociodemográfico mudou nos últimos anos, considerando a parcela idosa da população. Hoje, os idosos têm uma vida mais ativa, trabalham, consomem, continuam gerando renda. Para essa garantia de seus direitos e regramento social em relação a essa população, tem-se o Estatuto da Pessoa Idosa, sobre a Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, que é o nosso estatuto, também conhecida como Estatuto da Pessoa Idosa, assinale a afirmativa correta. Então é tranquilo, nós vamos caçar certo aqui. Segundo as duas aulas anteriores, vocês conseguiram responder essa questão com facilidade. Olha só, o artigo 18 versa que o envelhecimento é um direito individual e a sua proteção é um direito fundamental. É isso que está escrito lá, gente? É direito individual e a proteção a esse direito é fundamental? É isso que está escrito? Lógico que não, né, gente? Está escrito lá claramente direito personalíssimo. Vou fazer questão de lá para mostrar para vocês. Direito personalíssimo e a sua proteção não é fundamental, que está escrito não. Está dizendo que é social, olha só, no artigo 18. Artigo 18, ainda errou até o artigo lá. Cadê onde que está isso aqui? Personalíssimo. Cadê? Vou mandar pesquisar aqui, ó. Personalíssimo. Pronto, achei. Artigo 8º. Lá está o 18. Olha só, até o número do artigo está errado. Envelhecimento é um direito personalíssimo. E a proteção é um direito social. Então, aquela letra A já está errada, né? É personalíssimo e aqui é direito social. E nem artigo 18. Artigo 18 versa sobre outro assunto. Então tá tudo errado isso aqui, né? Já vamos dar até aquele riscão maneiro aqui na letra A. Peraí, eita, nós. Isso, azurar. B. O Estatuto da Pessoa Idosa é destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 65 anos. É isso mesmo que eu falei lá no artigo 1º? 65 anos, gente? Lógico que não, né, gente? É 60 anos. Está lá no artigo 1º da lei. Eu volto lá para mostrar para vocês. Olha só. Artigo 1º. Eita. Olha só. Pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Tá vendo como não é tão difícil? Essas questões são tranquilas, pessoal, são tranquilas. Bem, então tá tudo errado. Parágrafo 1º do artigo 4º da normativa apresenta: é um direito de todos prevenir a ameaça ou violação aos deveres da pessoa idosa. Aos deveres, gente, aos direitos. Proteger os direitos da pessoa idosa, não os deveres. Tá? Você vai proteger os deveres? Não. Você vai proteger os direitos. Artigo 17 apresenta: a pessoa idosa que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável. É isso mesmo. Olha só no texto da lei, gente, ó, artigo 17. Artigo 12, estamos chegando lá. Olha ele aqui, ó. A pessoa idosa que esteja em domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de optar pelo tratamento à saúde que lhe for reputado mais favorável. É aquela que esteja com as suas faculdades mentais bonitinho, tá bom? Não é para todas as pessoas idosas, não. Para as outras a gente já sabe os casos. Pode ter procurador, pode ter o familiar que vai decidir por ela, uma vez que ela não consegue decidir. Continuamos então. Nós paramos na aula anterior ainda bem que eu estou marcando aqui, ó, da educação, da cultura, esporte e lazer. Artigo 20. A pessoa idosa tem direito à educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem a sua peculiar condição de idade. Então tem direito à educação, com certeza, à cultura, com certeza, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos, serviços, claro que todos respeitando a sua peculiar condição de idade. Artigo 21. A chance de ter isso aqui na prova é grande, porque trata da educação, né, gente? A prova é da educação. O poder público criará oportunidades de acesso da pessoa idosa à educação, adequando currículos, metodologias e material didático aos programas educacionais a ela destinados. Então, toda pessoa idosa tem direito à educação, gente. Aí os currículos, metodologias, material didático, tudo pode ser adequado a ela
para que ela tenha esse direito efetivado. Parágrafo 1º do artigo 21, os cursos especiais para pessoas idosas incluirão conteúdo relativo às técnicas de comunicação, computação e demais avanços tecnológicos para a sua integração à vida moderna. Parágrafo 2º. As pessoas idosas participarão das comemorações de caráter cívico ou cultural, para a transmissão de conhecimentos e vivências às demais gerações, no sentido de preservação da memória e da identidade culturais. Então, nós temos esses dois parágrafos aqui, que são bem básicos, bem tranquilos. São direitos básicos que todos têm. Por que as pessoas idosas não teriam, né? Olha pra você ver. Elas podem sim participar de todas essas comemorações cívico-cultural, ou seja, participar da vida cultural da sociedade, dos conhecimentos, das vivências, mistura com as demais gerações. É isso. Não pode isolar essas pessoas. Isso aí é o que a gente chama de discriminação. Artigo 22, nos currículos mínimos dos direitos, dos diversos, níveis de ensino formal, serão inseridos conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito e à valorização da pessoa idosa, de forma a eliminar o preconceito e a produzir conhecimento sobre a matéria. Olha só, por que tem algumas pessoas, por que nós estamos falando do Estatuto da Pessoa Idosa num concurso da educação? Por isso, porque a lei exige que nos currículos, tá, não interessa os níveis, dos diversos níveis, devem ser inseridos conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito e à valorização da pessoa idosa, de forma a eliminar o preconceito e a produzir conhecimento sobre a matéria. Por que precisa ter isso? Porque a lei está mandando e pronto, acabou. E é importante, porque todos nós, pelo menos é isso que a gente busca, envelheceremos em algum momento. Você quer ser desrespeitado? Você quer ser discriminado? Não, ninguém quer. Então, a gente agora ensina para os pupilos tudo que é necessário para que eles entendam esse processo de envelhecimento, que respeite, que valorize essas pessoas, para quando a gente estiver na situação de pessoa idosa, a gente não sofra na pele aquilo que a gente deixou de ensinar para os nossos filhos, nossos alunos. Entendeu? Isso é importante. Então, como é que você vai ensinar sem saber? Por isso estamos aqui cobrando Estatuto da Pessoa Idosa. Entendeu agora por que tem que ter no concurso? Prontinho, resolvido, né? Vamos para artigo 23. A participação das pessoas idosas em atividades culturais e de lazer será proporcionada mediante descontos de pelo menos 50% nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem como acesso preferencial aos respectivos locais. Então, para essas pessoas idosas, nós temos também a meia entrada, descontos de 50%. É importante você entender esse número para não errar. A prova pode colocar 40%, 60%, tá? Os ingressos, então, terão descontos de 50% para essas atividades culturais e de lazer. Então, elas têm direito a 50% nos estádios de futebol, que pode ser considerado lazer, nos parques, nos teatros, tá bom? E elas ainda têm acesso preferencial a esses locais. Perfeito? Isso aqui é tranquilo, não dá para você esquecer que a meia entrada é 50%, né? Artigo 24. Os meios de comunicação manterão espaços os horários especiais voltados às pessoas idosas com finalidade informativa, educativa, artística e cultural e ao público sobre o processo de envelhecimento. Então, isso deve, para cumprir a lei, o pessoal deve colocar esses espaços, os horários especiais voltados às pessoas idosas, lá com essas funções informativa, educativa, artística e cultural. E sobre envelhecimento, lá num horário bem complicadinho, né? Um horário bem chatinho. Mas cumpriu a lei. Fazer o quê, né? É a lei. É o que está aqui, é o que você precisa saber. Que os meios de comunicação... Quais meios de comunicação? Nós estamos falando do rádio, da TV, né? Outros têm que ter esses horários, espaços ou horários especiais voltados às pessoas idosas, com finalidade informativa, educativa, artística e cultural e ao público em geral sobre o processo de envelhecimento, tá bom? Vou até marcar aqui para você não errar. Artigo 25. As instituições de educação superior ofertarão às pessoas idosas, na perspectiva da educação ao longo da vida, cursos e programas de extensão presenciais ou à distância, constituído por atividades formais e não formais. Então, as universidades, elas têm obrigação de manter para as pessoas idosas
porque nós temos lá, segundo a LDB, a educação ao longo da vida, garantido. Ao longo da vida significa que pode ter 90 anos, está vivo, vai ter direito à educação. Cursos e programas de extensão, tá bom? Cursos de extensão ou programas de extensão. Isso aqui é obrigatório. Presenciais ou à distância, constituído por atividades formais ou não formais. Tá bom? Então, tem que ter alguma coisa voltada, principalmente, aqui está falando, deixando bem claro que cursos ou programas de extensão é obrigado a ter. Tá bom? Os outros aqui já não citou. O poder público apoiará a criação de universidade aberta para as pessoas idosas e incentivará a publicação de livros e periódicos de conteúdo padrão editorial adequados à pessoa idosa que facilitem a leitura, considerada a natural redução da capacidade visual. Então, temos aqui os incentivos para que as pessoas idosas estudem. Claro que esses incentivos eles são bem discretos ainda, né? Porque o que a lei obriga ali é ter cursos para esse público de extensão somente. Da profissionalização e do trabalho. A pessoa idosa tem direito ao exercício da atividade profissional, respeitadas suas condições físicas, intelectuais e psíquicas. Na admissão da pessoa idosa em qualquer trabalho ou emprego, são vedadas a discriminação e a fixação de limite máximo de idade, inclusive para os concursos, ressalvados os casos em que a natureza do cargo o exigir. Parágrafo único. O primeiro critério de desempate em concurso público será a idade, dando-se preferência ao de idade mais elevada. Gente, há concursos que não aceitam pessoas. Tem limite de idade. Por exemplo, o concurso da Polícia Militar, porque a natureza do cargo exige que essas pessoas tenham uma condição física um pouco mais pujante. Mas, via de regra, os outros concursos que não exigem isso não podem discriminar ninguém por idade. Então, todos podem fazer concurso. E ainda tem uma vantagem, uma preferência para a pessoa idosa, que é isso aqui, ó. Cadê? Ué, gente, eu perdi um negócio. Ah, é aqui, ó. O primeiro critério de desempate em concurso público será a idade. Então, quem é mais velho lá, a pessoa idosa lá, ela ganha se empatar com o outro, tá? Primeiro critério. Então, tem esse critério, dando preferência ao de idade mais elevada. Sempre assim. E nós estávamos falando aqui do emprego, ó. É proibido discriminação de qualquer natureza. E no emprego também. Né? É proibido fixação de limite máximo de idade, inclusive para concurso, ressalvados os casos que a natureza do cargo exigir. Foi o que eu falei da Polícia Militar, por exemplo. Fora isso, não pode ter fixação de limite de idade. Tá bom? Isso aí não pode em concurso e não pode em qualquer trabalho ou emprego também. A pessoa tem 60 anos. É claro que tem uma idade lá, né, gente? Que aí já tem os limites que a lei, assim, o ordenar, ressalvados os casos que a natureza do cargo exigir a lei. Mas, por exemplo, tem 65 anos, não podemos contratar, aí colocar no anúncio. Contratamos pessoas até no máximo 65 anos e não tem uma justificativa. A natureza do cargo lá não tem nada que justifique aquilo. É só preconceito mesmo. Não pode. E no concurso é menos ainda, só aqueles que a natureza do cargo exigir. Aí não tem o que fazer. O poder público criará e estimulará programas de. Inclusive, vamos até fazer uma questãozinha, só me engano, a questão 1, lá do nosso questionário, aquele que eu disponibilizei para vocês, só para vocês virem como isso é importante. Ó, questão da Consopan. Estatuto da Pessoa Idosa representa um marco significativo na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva, reconhecendo e respeitando os direitos dessa parcela significativa da sociedade. Considerando o Estatuto da Pessoa Idosa, considere o seguinte cenário. Maria, uma pessoa idosa, ou seja, tem mais de 60 anos, não falou quanto, mas tem, decide participar de um concurso público para uma vaga que exige habilidades específicas à sua formação profissional. Após realizar as tentativas, ela se deparou com a informação de que as primeiras seleções de desempate é a idade, sendo dada preferência ao candidato de idade mais elevada. Diante dessa situação, assinale, na verdade, a afirmativa correta. Vamos lá. Preferência baseada na idade, como seleções de desempate em concurso público, é facultativa. Será que é facultativa mesmo? Lógico que não. Ela está dizendo que é obrigatório. O primeiro critério de desempate é a idade, tá? Então, essa preferência baseada na idade não é facultativa, não. Ela é obrigatória.
cabendo à instituição organizadora decidir sobre a sua aplicação. Não, é obrigatório, daqui está errado. A preferência baseada na idade como seleções de desempate em concurso público é vedada. Vedada não, ela está dizendo que é o primeiro critério de desempate. É a idade, como é que é vedada? Não, é vedada é proibido, lógico que não. É o primeiro critério, então nada de vedado. É vedada nada, tá errado, pelo Estatuto da Pessoa Idosa. Portanto, Maria deveria contestar essa prática discriminatória. Tá tudo errado isso aqui. A preferência, desde quando você dá o desempate para a pessoa mais com idade mais elevada, prática discriminatória, gente, que loucura é essa? Tá, mas é questão de concurso, né? A preferência baseada na idade como seleção de desempate em concurso público é legal, sim, de acordo com o Estatuto da Pessoa Idosa, sim, sendo uma forma de garantir oportunidade aos de idade mais elevada. Perfeito, tá aqui nossa resposta, não vou ficar fazendo suspense, não. É isso mesmo que está dizendo, lá diz que o primeiro critério de desempate é a idade. A preferência é baseada na idade como seleção de desempate em concurso público é válida apenas, apenas aí, se apenas você já abre o olho, né, gente? Apenas se o candidato da idade mais elevada atender a todos os requisitos da vaga, conforme o Estatuto da Pessoa Idosa. Não, não tem nada disso. Se não atende os requisitos da vaga, ele nem pode fazer o concurso, que é o caso que eu já disse lá, da Polícia Militar, por exemplo, que tem um limite de idade, porque exige, por ser uma polícia ostensiva, exige que os candidatos tenham uma condição física em plena, em plenitude, vamos dizer assim, bem na melhor forma possível. Do contrário, não tem justificativa, então não pode ter isso. Então, se ele está ali concorrendo, é porque o concurso permite. Do contrário, é porque o concurso, a natureza do cargo não permite, pessoa mais idosa. Então, nós já temos nossa resposta. C. Preferência baseada na idade como seleção de desempate. Então, você e seu coleguinha tirou a mesma nota no concurso, você tem um dia a mais que ele, você entra e ele fica. Se for a última vaga, claro. Ou, no caso, você vai desempatar, está acima dele. Em concurso público, então, é legal, completamente legal. O primeiro critério de desempate é isso, de acordo com o Estatuto da Pessoa Idosa, sendo uma forma de garantir a oportunidade da pessoa de idade mais elevada. Isso aí, continuamos aqui então. Nós falamos que o concurso público, o poder público, na verdade, né, estimulará, criará programas e estimulará eles para a profissionalização especializada para essas pessoas idosas. Isso aqui raramente cai em concurso, tá, gente? Aproveitando seus potenciais e habilidades para atividades regulares e remuneradas. Sempre remunerada, né? Se é para trabalhar, tem que ser remunerado, senão o nome disso é escravidão. Do contrário, preparação para os trabalhadores para a aposentadoria, com antecedência mínima de 1 ano por meio de estímulo a novos projetos sociais, conforme seus interesses, de esclarecimento sobre os direitos sociais e da cidadania. Todo o poder público tem que criar programas para isso aqui. Estímulo às empresas privadas para a admissão de pessoas idosas ao trabalho. Tá bom, é isso aí. Esse daqui, raramente. E quando é cobrado, é muito fácil. Você tem que entender que o poder público ele precisa estimular que essas pessoas tenham uma vida ativa. Claro, se elas quiserem também. Se elas têm direito a aposentar e elas querem aposentar, show de bola. Agora, elas querem continuar no sistema, no mercado de trabalho? Direito também. Então, a gente estimula as empresas para que elas recebam essas pessoas, para não haver discriminação. Previdência Social. Gente, Previdência Social não é tão cobrado. Vamos fazer mais uma questãozinha de concurso para ver se a gente dá conta aqui? Vamos lá, questionário. Questão 2 já foi, questão 1 já foi, questão 3 já foi. Vamos para a questão 4, gente. Rose. Não, Mary Rose. Tem 65 anos, portanto já é idosa. É professora aposentada e vive sozinha em sua casa na cidade de Espera Feliz há quase 5 anos. Esse concurso foi lá de Espera Feliz. Segundo o seu relato, ela era a única filha solteira que tinha obrigações nos cuidados com a mãe, falecida em 2019. E apenas em 2022 teve como curtir a vida, participando das atividades recreativas de sua comunidade. Em uma dessas ocasiões, ela reencontrou Joe, um vizinho viúvo de 59 anos, e eles começaram a se relacionar amorosamente. Ele, como você pode ver, você precisa fazer essas anotações, e ele não é idoso ainda não. Sem o apoio dos filhos dele. A filha mais nova, tomada de ciúmes, foi até a casa de Mary Rose e agrediu verbalmente e fisicamente. Olha só, a filha do Joe. Que loucura. Sobre o caso hipotético, à luz da literatura da pessoa idosa, assinale a alternativa correta. Pode acontecer esse tipo de questão, gente? Pode, isso aqui eu tô consultando. Ela adora esses casinhos hipotéticos assim.
Os idosos sofreram, ó, já começou errado, porque ele não é idoso. Os idosos sofreram. Por que ele não é idoso, professor? Ele tem 59 anos, gente. O Estatuto do Idoso, da Pessoa Idosa diz que só é idoso a partir de quantos anos? 60 anos, exatamente. Ouvi você gritando aí do outro lado. Sofreram um crime patrimonial uma vez que as agressões ocorreram na casa da Mary Rose. Tudo errado. Tudo errado. O casal está amparado pelo Estatuto da Pessoa Idosa? Não, ela está, ele não. Sendo a eles aplicar todos os dispositivos dessa lei? Não, ele não, gente. Ele tem 59 anos. Fiquem atentos, gente. É um detalhezinho que faz você errar a prova. Mary Rose sofreu violência psicológica e física, sendo possível aplicar apenas o Código Civil e Penal para o caso? Apenas? Será mesmo? Olha, ao apenas aí, fiquem atentos ao apenas. Para efeitos do Estatuto da Pessoa Idosa, considera a violência contra a pessoa idosa qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que lhe cause morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico. Pronto, está aqui nossa resposta. Certíssimo, letra D. As outras estão erradas por causa. O que não, gente? A pessoa que sofre violência, sendo ela idosa ou não, ainda mais nesse caso, sendo idosa, ela está sujeita ao Código Penal, ao Código Civil, todas as sanções aplicáveis, né, previstas em lei específica ou geral, tá bom? Então esse apenas aí já fez a questão, tá toda errada. Vamos lá. Questão 5, vamos ver se a gente consegue responder a questão. Tá vendo? São questões que, se você não ficar atento, você pode errar, ó. Você tem que marcar, ó. O vizinho só tem 59 anos. É um garotão ainda. Só está protegido pelo Estatuto da Pessoa Idosa quem tem mais de 60 anos. 60 anos ou mais. 60 anos 60 anos para cima. Vamos lá. Com 20 anos de existência celebrado em 2023, o Estatuto, 20 anos porque começou em 2003, certo? Estatuto da Pessoa Idosa, Lei número 10.741, 2003, regula os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Significou ao longo desse período, ó, isso aqui tudo é injeção de linguiça, tá, gente? Tá bom? Tudo isso aqui é injeção de linguiça, mas a gente tá lendo aqui porque hoje eu tô afim de ler. Ao longo do período, uma série de avanços garantia direitos à população idosa do país. É um dos diplomas legais mais protetivos e humanitários do ordenamento jurídico brasileiro, pois foi criado com o intuito de aumentar a proteção e agravar as penas de quem comete crimes contra pessoas idosas. Sobre a assistência social prestada a essas pessoas idosas, conforme o estatuto. Analise as afirmativas a seguir. Tá vendo? Tudo isso aqui é muito bonito, mas para responder a questão, não. Não ajuda em nada. Será prestada de forma articulada conforme os princípios e diretrizes da Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, na Política Nacional da Pessoa Idosa no SUS e nas demais normas pertinentes. Ó, a chance de ter uma opção dessa na nossa prova é quase zero, tá, gente? Por quê, professor? Porque se tiver, a questão pode ser anulada. Por um motivo muito simples. No concurso não está prevendo a Lei de Assistência Social, Lei Orgânica de Assistência Social. Não está prevendo também a Política Nacional da Pessoa Idosa. Tá, mas vamos analisar aqui. A gente está aprendendo a fazer questão. Deixa ela em stand-by porque a gente não tem a resposta. Será se está certo ou não. As pessoas idosas a partir de 65 anos que não possuem meios para prover sua subsistência, nem tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de um salário mínimo, nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social. Lascou tudo, porque daqui também a gente não sabe. Todas as entidades de longa permanência, casa-lar, são obrigadas a firmar contrato com prestação de serviços com as pessoa idosa abrigada, sendo obrigatória a cobrança da participação da pessoa idosa no custeio da entidade, caso receba algum benefício previdenciário ou de assistência social. Então, assim, esse tipo de questão, gente, quando gerar alguma dúvida, o que a gente tem aqui, quando tem essas opções, um favorecimento. A gente consegue identificar um erro, só que essa questão, a única que a gente consegue, baseado unicamente no Estatuto da Pessoa Idosa, é essa 3, que, por sinal, nosso estudo ainda não chegou, mas eu vou mostrar para vocês. Está lá no artigo 50 e poucos. Aqui está dizendo que a casa-lar são obrigados a firmar contrato de prestação de serviço com a pessoa idosa abrigada. Isso aí é fato. Toda entidade de longa permanência, o casa-lar, que seriam os asilos, né, tem obrigação de firmar esse contrato de prestação de serviço com a pessoa idosa. Todas, sem exceção. Tá? Filantrópica, sem fins lucrativos, privada, não importa. Tem que ter esse contrato de prestação de serviço. É o que está na lei.
Aí está dizendo aqui, sendo obrigada a cobrança. Não, né, gente? Sendo obrigada, não. Isso aqui é facultada a cobrança. Então, ela pode acontecer ou não, tá? Ela não é obrigada a cobrar, não. Desde quando eu tenho uma entidade filantrópica, por exemplo, e desde quando eu vou ser obrigado a cobrar de alguém para prestar serviço. Não, é facultado. Pode cobrar ou não. Aí a gente já tem um erro, a gente já sabe que a 3 está errada. A gente já tem uma pega bonita. Tudo que tem 3 a gente já descarta. Letra A tem 3, 1, 2 e 3, a gente sabe que não tá certo. A D também, ó. Não tá certo, porque tem 3. Aí ficou a B e a C. Ah, e agora eu não sei o que eu quero. Mas já melhorou. Se for necessário chutar numa situação dessa, a gente já sabe que tem 50% de chance de acerto. O que tem de errado na 1 ou na 2? Quer dizer, a 1 com certeza está certo, porque está aqui presente nas duas. A gente nem vai analisar a 1 de novo. A gente vai ver se tem alguma coisa errada na 2 ou não. Se não tiver nada de errado, a gente já sabe que é 1 e 2. As pessoas idosas, a elas, a partir de 65 anos, que não possuem meios para prover sua subsistência, nem tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de um salário mínimo, nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS. Isso aqui, gente, a gente não, como disse, não vai cair questão específica da LOAS para nós, só que todos nós conhecemos aquela pessoa que aposentou com 65 anos. Por quê? Ele não tem contribuição, aquela coisa toda, porém, deu 65 anos. As pessoas conseguem aposentar, porque, em geral, essas pessoas comprovam ali que não tem meios para sobreviver. Às vezes até tem, mas dão um jeito de comprovar que não tem. Então, 65 anos, mesmo sem contribuição, todas as pessoas têm direito a um benefício mensal de um salário mínimo. Tá bom? Não tem muito a ver só. A partir de 60, não. A partir de 65. Ainda é assim. Mais à frente a gente não sabe como vai ser, né? Então a 2 está certa. Então, letra C, apenas 1 e 2. Não é a questão mais fácil do mundo, porque envolveu aqui regramentos que não estão no nosso estudo. Mas aqui a gente já aprendeu uma lição. A gente descobre o erro de algum e já consegue eliminar. Muitas vezes você consegue eliminar 3. E onde que está lá na lei que fala disso aqui? Lá na 53, eu acho. Deixa eu ver aqui. 53. Olha só o que diz o artigo 53, gente. Se eu não tiver errado, né? Se eu não tiver olhado o artigo errado. Não, não é 53, não. É o 35. Nossa, errei. É o 35. Tava até nele, inclusive. Olha aqui. Toda pessoa, todas as entidades de longa permanência casalar serão obrigadas a firmar contratos de prestação de serviço com a pessoa idosa. Ok. Essa aqui está obrigada. No parágrafo 1º desse artigo diz que, no caso da entidade filantrópica, o casalar é facultada a ela tem o direito de cobrar. Ela pode cobrar, mas ela não é obrigada a cobrar a participação da pessoa idosa no custeio da entidade. Obrigada ela não é, não. Se ela quiser cobrar, ela cobra. Se ela não quiser, ela não cobra. Pronto. Mas ela pode, tá? Mas obrigada ela não é. Perfeito? Então vamos aqui, vamos ver se a gente consegue mais uma questãozinha, só para a gente dar continuidade ao estudo. Considerando o Estatuto da Pessoa Idosa, analise a afirmativa correta sobre o direito acompanhante para idosos internados em observação ou em um centro de atendimento à saúde. Lá nos primeiros artigos a gente tratou do acompanhamento da pessoa à pessoa idosa. Então nós queremos aqui saber. Assegura o direito ao acompanhante ao idoso internado em observação desde que o órgão de saúde forneça as condições adequadas para a permanência do acompanhante. Não, desde que não. Lá no artigo, agora eu tenho que lembrar qual, a gente volta nele, diz que a entidade tem que dar seu jeito para que essas pessoas sejam acompanhadas. Cadê? Sejam acompanhadas integralmente. Cadê aqui? Serviço de saúde. Ó, é assegurada atenção integral por intermédio. Não é isso. Peraí, vamos ver onde está. Perante os órgãos
problema é esse. Passei e não lembro o número. Aqui, ó, artigo 16. A pessoa idosa internada em observação é assegurado o direito ao acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para sua permanência em tempo integral, segundo critério médico, claro. Não é desde que ele tenha, não. Ele tem que se virar para fazer isso. Então, essa questão aqui tá, essa opção está errada. A B. Assegura apenas, olha o apenas aqui que vocês têm que abrir o olho, gente. Sempre ficar de olho aberto nesse apenas. Quer dizer que 100% dos apenas estão errados? Não. Mas boa parte deles, sim. Apenas o direito de um acompanhante aos idosos maiores de 80 anos? Não. Lá não fala disso, não. Fala que maior de 80 anos tem prioridade especial. Mas apenas para eles? Não. Devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para a sua permanência em tempo integral segundo o critério médico. Se não tivesse essa parte aqui, eu dou apenas pessoal acima de 80 anos, estaria certinho. Então, tá errado. A pessoa idosa internada ou em observação é assegurado o direito acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para a sua permanência em tempo integral segundo o critério médico. Letra C, perfeito. É o que está na lei. E a D? Vamos ver o que tem de errado na D? A pessoa idosa internada ou em observação acima de 65 anos é assegurado o direito de acompanhante. Não, não fala isso não. Fala só a pessoa idosa, ou seja, é acima de 60 anos. Devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para a sua permanência em tempo integral segundo o critério médico. O que vocês têm que levar para a sua prova é o seguinte. Toda vez que o texto da prova disser, da lei disser, a pessoa idosa é assegurada o direito tal, significa, se não qualificou a idade, é sempre 60 anos para cima. Tá? Só vai ter idade diferente quando a lei disser um número diferente. Tá bom? É igual o caso da pessoa idosa com 80 anos ou mais, com a sua prioridade especial. Quando fala a idade, ó, assegurada a pessoa idosa com tantos anos ou mais, aí vai valer aquela idade descrita na lei. Agora, falou assim, é válido, garantido a pessoa idosa, você sempre considera 60 anos ou mais. Bom, vamos finalizar então essa aula. Um grande abraço para vocês e até a próxima.